Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, com base no livro de Provérbios. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito do domínio próprio, amém? Com base, tendo como texto inicial o livro de Provérbios, ok? Espero que você esteja com sua Bíblia aberta aí, porque é uma escola bíblica dominical, Então, aqueles que gostam, lápis na mão, caderno na mão também, para fazer algumas anotações. E com certeza Bíblia aberta, tá? O texto que nós vamos ler está em Provérbios capítulo 25, versículo 28. Provérbios capítulo 25, versículo 28. E diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amém? Eu vou ler também agora o versículo, Provérbio 16, versículo 32, tá? 16, 32, que diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que quem toma uma cidade. Amém? Se você pegar o livro de Neemias, quando a gente pega o livro de Neemias, por exemplo, a gente vai ver, claro que tem a questão teológica, tem a questão espiritual ali, filosófica, mas uma questão histórica. Vendo a questão histórica do livro de Neemias, a gente vê que é algo muito importante, isso está lá em Neemias capítulo 1, versículo 3, tá? A gente vê que uma coisa que é muito importante ali naquele livro, é a tristeza que Neemias tinha quando ele soube como estava a situação de Jerusalém, E aí, dentro das situações, estava a questão do muro derrubado, porque uma cidade antigamente que não tinha um muro, ela não é fortificada pelo muro, era uma cidade fácil de ser atacada pelos seus inimigos, Então Jerusalém já estava ali numa situação muito difícil e Neemias ali muito triste porque a cidade estava sem muros, Tanto é que dali vem algumas pessoas dizem assim, vai ficar na brecha, na oração ali, vem por causa de Neemias, tá? Se referindo ali a pessoas que ficavam nas brechas dos muros ali, pronto para guerrear, pronto para que se os invasores chegassem, eles tivessem como revidar, Quem ficará, então assim, tem que ficar em brecha de oração, talvez alguém aqui já tenha escutado esse termo, ok? Você pode ler também um pouquinho ali de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 5. Mas por que isso? Porque o muro, então ele protegia a cidade. E aqui o autor de Provérbios, como a gente viu, capítulo 25, versículo 28, ele diz assim, que o homem que não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros, Ou seja, aqueles de nós que não dominamos, que não nos dominamos, somos como uma cidade sem muro, O que vem de fora entra com muita facilidade. Para dar um exemplo assim um pouquinho mais prático, eu posso dar como exemplo aquela questão que às vezes a gente chega em algumas lojas, alguns estabelecimentos comerciais e tem assim: a minha educação depende da sua. Não sei se vocês já ouviram falar, já viram esse tipo de comentário ou essas plaquinhas, que diz assim: a minha educação depende da sua. Então, o que quer dizer essas placas, Elas querem dizer, na verdade, o seguinte, que se você for educado, eu vou ser educado. Se você for grosso, eu vou ser grosso, Se você me tratar mal, eu vou lhe tratar mal. Ou seja, são pessoas que são reativas, Ou seja, e o que é que pessoas que são reativas? São aquelas pessoas que devolvem aquilo que vem de fora, Então, quando ele diz assim, pessoas sem domínio próprio, como uma cidade sem muro, Ou seja, aquilo que vem de fora entra ali e vai voltar ali com a mesma intensidade de reação, ou às vezes até mais, mas o que vem de fora ele vai ali entrando e vai atingindo aquela pessoa, E quando o autor de Provérbios diz assim, é como uma cidade sem muro, Quem não tem domínio próprio, então são pessoas que têm domínio próprio, são pessoas que são ditas como proativas, ou seja, são pessoas que decidem como é que elas vão querer agir. E aquilo que vem de fora vai bater ali, e não vai entrar ali, digamos assim, eu vou trazer um aprofundamento, assim, uma palavra um pouquinho mais aprofundada, não vai entrar ali
na personalidade da pessoa, no ego da pessoa, naquilo que a pessoa quer fazer, né? É aquela pessoa que diz assim, não, eu quero ser educado em todos os momentos da minha vida. Então, o que vem de má educação lá fora, o que vem de grosseria, ele não vai responder, né? Ou seja, em outras palavras, são pessoas que são proativas, ok? E aí, domínio próprio, então, a gente pode entender como domínio do eu, né? Como eu dominar algumas coisas, né? E isso é interessante porque eu acho que na Nova Versão Internacional, quando ele trata ali dos dons do Espírito Santo, eu acho que ele não usa a palavra domínio próprio, mas ele usa a palavra autocontrole, né? E o autor do livro de um dos livros que eu usei para fazer esse estudo aqui, ele disse que um amigo dele, né? Então aquela história, o amigo do meu amigo, né? O autor do livro disse que um amigo dele, que é versado em grego, ele disse que aquela expressão que está ali é uma expressão como fosse assim, força interior, né? Ou seja, nós temos que ter aqui uma força interior que traga domínio para as nossas ações e para os nossos atos, né? Lembrando sempre, tá? Que o Espírito Santo, ele vem, ele batiza a gente, ele purifica os nossos corações, tá? A graça de Deus, ele vai trabalhando na vida da gente para que a gente possa realmente ter um autocontrole, ok? Eu vou falar mais lá na frente disso um pouquinho, mas lembrando, mas Deus respeita sempre o nosso livre arbítrio, né? Ora, se para a salvação, que é uma das coisas mais importantes, que é a coisa mais importante que eu conheço, Deus respeita o nosso livre arbítrio, enquanto mais em coisas menores, né? Então, Deus não quer robô. Ele dá condição, o Espírito Santo, ele faz parte da nossa vida, né? Ele trabalha através de sua graça nas nossas vidas, mas nós continuamos sujeitos ainda, digamos assim, aos nossos desejos e às nossas vontades, né? E ao nosso controle também. Eu estou aqui dando essa aula, mas se eu quisesse agora, eu podia estar na praia, fazendo qualquer coisa, né? Eu podia estar... eu estou aqui casado, mas eu podia nessa hora, se eu quisesse, não quero mais continuar casado, me separo, abandono a família, eu posso fazer o que eu quiser, na verdade, da minha vida, entende? Porque Deus, ele respeita a nossa liberdade de escolha, ok? Embora ele capacite, né? O Espírito Santo toca no nosso coração, Deus conversa com a gente, né? A oração que as pessoas fazem por nós, ela tem efeito sim, mas ainda assim Deus respeita a nossa vontade. Lá na frente eu vou falar só um pouquinho mais a respeito disso, ok? Então existem algumas áreas aqui no domínio próprio que nós precisamos controlar, né? Por exemplo, a questão do corpo. E aí eu vou agora lá para Gênesis capítulo 2, versículo 9, eu não vou ler, tá? Mas você pode abrir sua Bíblia e você vai ler. Você vai ver que Deus, quando colocou no paraíso, ele colocou com árvores, né, todo tipo de árvores saborosas, né, prazerosas, porque Deus nunca quis que nós não tivéssemos prazer, tá? Então existe aí uma ideia de que ter prazer é pecado, né? Mas essa ideia não é bíblica, tá? Deus fez a gente para ter prazer tanto na questão da nossa alimentação, da nossa vida, prazer sexual também, né? Tem todo um livro de cantares que leva a gente a entender, a reconhecer isso, tá? Mas a questão é quando nós começamos a ter prazer fora dos padrões de Deus, né? Quando a gente começa, digamos assim, a ter um prazer descontrolado, né? Como exemplo, eu posso citar como exemplo eu mesmo, que sou diabético, e eu sei que se eu comer muita cocada, que eu adoro, jujuba, que, né, todo mundo sabe disso, que eu adoro jujuba, tudo que é doce realmente eu gosto, mas que se eu fizer isso eu estou agredindo o meu corpo, né, que é templo do Espírito Santo de Deus. Então isso aí é um descontrole, né? Eu deixo de ter um autocontrole, um domínio próprio, e aquele desejo que vem de fora, ele realmente começa a prejudicar a minha vida, tá? E o meu ministério, digamos assim, dentro da igreja, ok? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, eu vou ler aqui, vou compartilhar aqui, tá? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, ele vai dizer assim:
Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, né? Ou seja, para o nosso prazer, ok? Então, às vezes é isso, assim, nós queremos colocar o nosso prazer, né, naquelas coisas que não são de Deus. Ah, é errado ser rico? Não, não. Mas se eu boto a minha esperança na riqueza, aí passa a ser errado, sabe? Se eu sou dominado pelo desejo de ser rico, aí passa a ser errado, né? Assim como também tem aí vários apelos, né? Várias coisas, né? Às vezes nós somos dominados pelos desejos sexuais, como eu já falei aqui glutonarias, né? E vários outros desejos que nós não podemos permitir que nós sejamos dominados por essas coisas, ok? Lembrando que lá em Coríntios, né? A palavra de Deus diz assim, né? Está lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, né? Todas as coisas me são lícitas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas, né? Então a questão está assim, o que é que tem dominado a gente, né? É o nosso eu, né? O nosso desejo de servir a Deus que tem me dominado, né? O meu desejo por riqueza, por sexo, por bens materiais, né? Por reconhecimento, o que é que tem realmente me dominado, né? Porque hoje em dia, com essa questão da mídia, chega agora um novo desejo, né? Que é o desejo de nós sermos reconhecidos nas mídias, né? A gente precisa estar ali o tempo todo nas mídias, estando presente nas mídias, que a gente tem um desejo de ser visto, de ser visto sempre, né? E algumas coisas assim têm dominado, e eu acho interessante que tem até, eu li numa reportagem, que tem sido até causa de depressão, né? Quando você não tem a visualização que você queria ter nas mídias de hoje, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter cuidado, que tem tentado dominar a gente e que a gente precisa, né, dizer não, né? Isso aqui não vai me dominar, né? Eu tenho aqui um muro de domínio próprio, né? Com a força do Espírito Santo de Deus, que vai fazer com que essas coisas não sejam o eixo principal da nossa vida, né? Outra coisa que é interessante também é a questão do nosso pensamento, né? Porque aí já é mais difícil. Eu deixar de fazer alguma coisa é mais fácil, mas eu deixar de pensar alguma coisa já é um pouquinho mais difícil. E a palavra de Deus, ela diz assim lá em Lucas capítulo 6, versículo 45, que eu vou ler também, tá? Lucas capítulo 6, versículo 45, e ele vai dizer assim pra gente. Lucas capítulo 6, versículo 45, ele diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, às vezes, nós vemos pessoas aí, a gente falou sobre amargura na semana passada, mas então nós vemos pessoas aí que são amargas, né? São iracundas, né? Pessoas que odeiam, mas a gente precisa entender, gente, e precisa ter misericórdia, pedir a graça de Deus na vida sobre a vida dessas pessoas. A gente precisa entender que é o que essas pessoas têm dentro delas, né? E é o que eu posso ter dentro de mim também. Porque a gente só pode dar o que tem. Não é assim? Se alguém me pedir agora R$5, eu não tenho, porque eu não tenho esse dinheiro na minha carteira. Mas se alguém pedir R$2, eu tenho. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Isso em tudo da vida. Se eu estou dando uma coisa que eu não tenho, eu estou roubando. E às vezes no coração da gente sai coisas ruins, porque tem coisas ruins dentro do coração da gente, né? E a gente precisa ter domínio próprio também nas coisas do nosso coração. E é importante que a gente lembre agora do Salmo 1, né? Salmo 1, quando ele diz assim, né? O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então eu preciso buscar coisas boas para o meu coração, eu preciso buscar coisas boas para a minha mente, para que eu possa ter coisas boas dentro de mim. Se eu ficar procurando coisas ruins, né? Eu vou me encher de coisas ruins no coração.
né? Então, assim, o salmista, ele é muito interessante, ele é muito interessante a forma como o salmista fala, porque ele diz exatamente isso, né? Ele faz a comparação entre o homem sábio e o homem tolo. Ele fala assim, ó, o homem que é sábio, ele enche, né? Ele medita em coisas boas, ele pensa em coisas boas, né? Então a gente precisa ter domínio próprio nessa área também, né? Onde é que eu estou pegando, né? O que é que eu estou assistindo, o que é que eu estou lendo, onde eu estou investindo meu tempo, né? Às vezes a gente diz assim, não tenho tempo para ler a Bíblia, mas às vezes a gente passa uma hora ali no WhatsApp, no Instagram, não sei aonde, e depois diz assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, né? Ou, não tenho tempo para minha família. Claro que não tem. Se eu ocupo meu tempo com coisas que não são importantes, vai faltar tempo para outra coisa. Claro que se eu investir meu tempo em programas, né, que não edificam, em coisas que não edificam, né? Eu posso escolher passar um tempo com minha família, eu posso escolher passar uma hora no WhatsApp, por exemplo. Posso escolher passar uma hora lendo a Bíblia ou uma hora no WhatsApp, né, nas mídias. Então, assim, assistindo programas de televisão que não trazem nada também, que só trazem... Não estou dizendo que a gente tem que ser desinformado, não, mas tem programas de televisão que não traz nada realmente de bom para as nossas vidas. Então, se eu não buscar encher a minha mente de coisas boas, da palavra de Deus, né? Bons louvores também, de coisas boas, né? Bons momentos com a minha família, com os meus amigos. Se eu não buscar isso, eu vou estar enchendo a minha mente e o meu coração de coisas ruins. E é de lá que eu vou tirar essas coisas, né? Ou seja, eu não crio uma barreira que me dá um domínio próprio, uma barreira que vai dizer assim, que eu seja seletivo naquilo que eu preciso ter de importante para a minha vida, né? Efésios capítulo 4, versículo 28 e seguintes, que eu vou ler também aqui, tá? Ele vai dizer assim, Efésios capítulo 4, versículo 28 e seguintes, ele vai dizer assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo o que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus os perdoou. Ou seja, precisa haver um domínio próprio, mesmo com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ainda assim, Deus, ele vai respeitar a nossa vontade. Amém? Então, a gente precisa ter uma vontade proativa de nós não agredirmos a Deus, né? É preciso que eu seja voluntarioso no combate ao pecado, né? Algumas pessoas dizem assim, joga tudo nas mãos de Deus. Se eu não estou conseguindo me controlar aqui, a culpa é de Deus. Não. Deus não deseja que nenhum de nós peque, que nenhum de nós não tenhamos domínio próprio, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos. Não é desejo de Deus. Agora, eu preciso lutar contra a minha natureza carnal, né, e remar contra a maré, né, às vezes remar contra a minha vontade de não perdoar, ou remar contra a minha vontade de gritar, remar contra a minha vontade de odiar. Eu preciso remar contra essa maré aí. Lutar contra a minha natureza carnal, né? E para isso eu preciso me encher de coisas boas, me alimentar de coisas espiritualmente boas, né? Daquilo que é bom diante de Deus e diante dos homens. Amém? Para fechar aqui, né? Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Já no último capítulo de Apocalipse, vem a seguinte mensagem, né?
Continua injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo. Lembrando aqui que já passou todas as coisas do Apocalipse, tá? Vai ter um tempo, a gente tem um tempo, nós temos um tempo para organizarmos a nossa vida. Mas depois que esse tempo acaba, a gente vai ter consequências, ok? Então, continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Aí, versículo 12, Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Amém? Salvação não vai vir por obras, vem pela fé, mas nós vamos ter prêmios, nós vamos ter galardões. As nossas obras, ainda assim, elas vão ser objeto de julgamento de Deus. Amém? E, para concluir agora, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele vai dizer assim, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Ele vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, ninguém é tentado mais do que consegue aguentar, ok? Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Então esse versículo ensina duas coisas para a gente. Primeira coisa, ninguém é tentado acima do que pode suportar. Não interessa qual é a tentação, não sei qual é a tentação que você está tendo agora nesse momento, mas você pode suportar, porque ninguém é tentado acima do que pode suportar. E a segunda coisa é, juntamente com essa tentação, Deus dá o livramento. Amém? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.